A nossa aula de hoje vai ser sobre os seres vivos. Vai ser muito importante. Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Vamos! Os seres vivos, eles têm 4 características principais, meus amores. Eles nascem, eles crescem, eles reproduzem-se e eles morrem. Mas vamos conhecer agora alguns seres vivos. As plantas, as pessoas, os animais. Olha que legal, meus amores. São seres vivos. Temos que valorizar os seres vivos existentes na natureza. Reconhecer a diversidade dos seres vivos existentes no meio ambiente. Diferenciar os seres vivos dos demais seres presentes no meio ambiente. É muito importante os cuidados que devemos ter com os seres vivos. Mas agora, tia Glorinha também quer falar para vocês que existem os seres não vivos. E eles estão espalhados na natureza e em outros ambientes também. Esses elementos sem vida, eles não nascem, eles não crescem, não ficam velhos e nem morrem. Mas eles são importantes na vida das pessoas, das plantas e dos animais. Vamos ver agora alguns seres não vivos? Como é que a gente sabe quando uma coisa não tem vida, hein? Vamos ver alguns exemplos? A água, o sol, a lua, a pedra, a areia, o arco-íris, o raio e a estrela são exemplos de seres que não têm vida. E como é que a gente sabe disso? É fácil. É só a gente lembrar dos seres vivos. Os seres vivos passam por um ciclo de nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. E os seres sem vida não. Quer ver um exemplo? A pedra. Será que a pedra tem filhotinhos? Ela se reproduz? Não, né? A pedra precisa se alimentar, respirar e ingerir água? Também não. Então ela não é um ser vivo. E o sol, hein? Será que o sol é um ser vivo? O sol precisa respirar, se alimentar. Ele pode ter filhotinhos? Não, então ele também não é um ser vivo. E a água que a gente bebe, será que ela é um ser vivo? Não, também, porque também a água não tem um ciclo de vida. A água não precisa respirar, se alimentar, então ela também não é um ser vivo. Assim fica fácil para a gente saber qual é o ser vivo e o ser não vivo. Então vamos conhecer melhor os seres sem vida, os elementos sem vida? Os seres não vivos, eles podem ser componentes naturais. O que significa isso? Coisas que já tem na natureza. Por exemplo, o sol, a pedra, a areia, o raio, a lua, a estrela, o arco-íris e a água são seres sem vida da natureza. E as coisas sem vida também podem ser construídas, podem ser feitas pelos animais, como a teia de aranha, por exemplo. Olha só, a teia de aranha não tem vida, né? Mas foi um animal que construiu. Esse passarinho aí, ele chama João de Barro. Olha que belezinha a casinha que ele faz. O João de Barro é um ser vivo, né? Ele nasce, cresce, ele precisa se alimentar, ele tem filhotinhos, esse passarinho. Mas a casinha dele não tem vida. A casa do João de Barro e a teia de aranha não precisa respirar, se alimentar, então eles não têm vida. Também as coisas sem vida podem ser construídas pelo ser humano, pelo homem, como a nossa casa. A nossa casa não tem vida, né? Ela não pode ter filhotinhos, ela não precisa respirar, não precisa se alimentar. Então é uma coisa sem vida. Como também são outras coisas que o homem constrói, como o barco, a bola, o vaso, a xícara, os remédios e tantas outras coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né?
Todas essas coisas não têm vida e são construídas pelo homem. Então, nós vimos que os elementos não vivos, eles podem ser naturais ou construídos pelos animais ou pelo ser humano. Exemplos de elementos naturais são sol, lua, arco-íris, pedra, raio, estrela, água, areia, furacão, fogo, vento. Todas essas coisas são da natureza e não têm vida. Exemplo de coisas construídas agora pelos animais que não têm vida: teia de aranha, colmeia, casinha do João de barro, ninho de passarinho, a toca do castor. E agora um exemplo de coisas construídas pelos seres humanos que também não têm vida: a bicicleta, roupas, caderno e lápis, carro, skate, casas e milhares de outras coisas, né? Que legal, meus amores! A nossa aula de hoje foi muito legal sobre os seres vivos e os seres não vivos. Então, agora vocês vão ficar com um vídeo sobre a aula de hoje, que foi muito importante. Um beijo para vocês. Tia Glorinha ama vocês. Tchau, meus amores! Então, agora que você já tá craque, que você já sabe o que é ser vivo e ser não vivo, vamos para a atividade? Agora é a sua vez. A primeira é assim, olha só. Circule apenas os seres vivos. Então, olha essas figurinhas aí. Quais será que tem vida, hein? Vou dar um tempinho para você pensar. Pensa bem. Quais são as coisas que têm vida? Tem 4 coisas só aí que é ser vivo, hein? O que será? Ah, se você disse que é o tucano, o cogumelo, a borboleta e a iguana, você acertou. Todos eles precisam respirar, precisam se alimentar, precisam ingerir água e passam pelo ciclo de vida, né? Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Por isso que eles são seres vivos. Muito bem. A próxima pergunta fala assim: circule apenas elementos não vivos. Agora vocês vão circular coisas que não têm vida. Elas podem ser naturais ou construídas pelos animais ou seres humanos. Vamos lá, vou dar um tempinho para você descobrir. Tem 4 coisas aí que não tem vida. O que será, hein? Ah, se você disse que é a teia de aranha, o bolo, o skate e a estrela, você acertou. Essas coisas não têm vida, né? Elas não precisam respirar, se alimentar, não conseguem se reproduzir, então não são seres vivos. Parabéns!